Olá pessoal, professor James Sampaio, de volta com mais uma aula da série Álgebra de Conjuntos e Análise Combinatória. Muito bem, nessa aula, pessoal, nós iremos motivar o que é uma combinação, eu irei definir em seguida o que é uma combinação simples, no caso, né? E vamos resolver alguns exemplos. Como sempre, eu peço para vocês que não deixem de se inscrever no canal e que ativem aí também o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação, nenhuma novidade. Muito bem, vamos à aula em si. Combinação simples, o que é isso, né, pessoal? Vou usar um exemplo para motivar para vocês. Então imaginem que vocês têm 5 enfermeiras, tá? Que eu vou nomeá-las como Laura, Isabel, Aline, Joana e Maria, tá ok? E a gente pergunta o seguinte: de quantas maneiras podemos formar uma comissão de duas delas, né, para acompanhar um paciente? Então vejam só, se a gente estivesse pensando em termos de combinação, aliás, em termos de permutação e arranjo, né, que foi o que a gente estudou até agora, nós teríamos uma situação em que nós temos 5 elementos disponíveis e nós iremos utilizar apenas 2. Né? Então, a gente teria 5 fatorial maneiras de trocá-las de posição, mas teria que dividir por 3 fatorial, né, porque a gente só vai usar 2 delas. Então, dando o resultado 20. Só que tem um detalhe quando a gente está falando de combinação. Vamos imaginar as seguintes situações, né? Eu vou colocar uma a uma, né, todas as possibilidades para esses casos que a gente acabou de falar, que seria permutar, só que na verdade arranjar, né, porque a gente só vai usar 2, e segue aqui abaixo. Então vejam só, estão aí os 20 resultados. Percebam que, por exemplo, né, o grupo 1 e o grupo 2, né, no caso a comissão 1 e a comissão 2, né, que a gente está usando o termo comissão, formada pela Laura e a Isabel e pela Isabel e a Laura, se a gente for pensar, bom, uma comissão de 2 enfermeiras, tanto faz se eu estou com a Laura e a Isabel ou se eu estou com a Isabel e a Laura. A ordem aí não importa. Né? Eu só estou pensando nas 2 que compõem essa comissão. E esse é o grande lance, né, sobre combinação simples. A ordem, né, não importa, a ordem com que você seleciona os elementos. Então, se você quiser pensar em combinação simples, primeira coisa que você tem que pensar, a ordem com que eu seleciono os elementos não faz diferença. Então vejam só, esses casos, né, 1, 2, 3, 4, 9, 10, né? Se a gente fosse pensar, eles representariam o mesmo caso. Então, ao invés de ter de 1 até 20 elementos, eu teria de 1 até 10. Né? Aliás, de 1 até 20 elementos, não, de 1 até 20 possibilidades, eu teria de 1 até 10. Né? E aí, bom, pensem comigo. Né? Faz todo sentido pensar, então, que se eu pegar Aline e Joana, ou Joana e Aline, tanto faz. Se eu pegar Joana e Maria, Maria e Joana, tanto faz. Ou seja, vale a mesma ideia para todas as outras situações. Por isso que a gente chama de combinação. Né? Porque a gente está falando assim, são todas as combinações possíveis. Né? Só que a ordem para a gente não importa. Bom, mas como é que eu faço, então, para deixar de contabilizar, né, esses casos em que eu tenho uma ordem, né? Como sempre, lembrem-se daquela ideia. Se eu quero adicionar possibilidades, eu multiplico. Se eu quero retirar, eu divido. Né? Então, de quantas maneiras eu poderia ter, né, essas ordens entre os grupos? Né? Então, seria 2 fatorial maneiras. Por quê? Como são duas enfermeiras, eu posso trocá-las de posição, né, de 2 fatorial maneiras. Quando eu divido por 2 fatorial, eu já estou considerando cada caso. Né? Por quê? Porque eu estou dividindo o 5 fatorial, que são todas as permutações possíveis, por 2 fatorial. E aí, como eu já estava também dividindo por 3 fatorial, que são as que eu deixei de utilizar, eu fico com esse resultado aí, 10. Tá certo? Então vejam. Só para a gente entender a evolução da coisa. Permutação é fazer o quê? Trocas de elementos de posição, trocar as posições dos elementos. O que é arranjo?
é também fazer a troca de posições de elementos, porém usando parte deles, não todos. Então eu divido pelo fatorial daqueles que eu deixei de utilizar. E o que é a combinação? A ordem não importa. Então eu divido pelo número de maneiras que eu posso trocar essas que eu vou utilizar de posição. Então, por exemplo, se eu fosse Laura e Isabel, né, como exemplo, eu posso trocá-las de posição de duas maneiras, que é o mesmo que 2 fatorial, tá certo? E a gente, então, vai ter aí uma notação para representar essa situação, que é combinação de 5 que eu escolho 2. Então, eu tenho 5 enfermeiras à disposição, mas eu quero apenas 2 delas. Tá? Então, vou formar um grupo, comissão, enfim, são várias terminologias que se utiliza, né, para essas 2 enfermeiras que eu quero utilizar. Agora, se quisermos, né, formar um grupo de K elementos, retirado de N elementos, aí eu estou generalizando agora, né? Imagine que no lugar de 5 enfermeiras eu tivesse N enfermeiras, e no lugar de K enfermeiras que eu vou selecionar, aliás, no lugar de 2 enfermeiras que eu vou selecionar, eu tivesse K. Né? Então, combinação de N que eu escolhi o K, então vai ser o quê? É N fatorial, eu divido por K fatorial, né, porque são as repetições que eu quero eliminar, porque a ordem não importa, e divido também por N menos K fatorial, que são os elementos que eu não vou utilizar. Tá certo? Então vejam que eu coloquei aí 2 notações diferentes. O C elevado a N com subíndice K é uma representação para combinação, e uma outra representação é esse NK entre parênteses, né, só que um em cima do outro, que representa a mesma coisa, e é uma notação super famosa porque isso também pode ser pensado como um binômio, é um outro termo que a gente utiliza. E quando vocês estudarem distribuição binomial ou teorema binomial, enfim, isso tudo fica mais fácil, a representação, e é bastante utilizado, é bastante popular no mundo científico, enfim. Tá certo, pessoal? Muito bem, vamos fazer alguns exemplos então. E na verdade nós vamos fazer alguns exemplos bem interessantes. Então considere a seguinte situação. Uma comissão formada por 3 homens e 3 mulheres deve ser escolhida em um grupo de 8 homens e 5 mulheres. Quantas comissões podem ser formadas? Qual seria a resposta se uma das mulheres não participar da comissão, se nela estivesse determinado homem? Então vejam só, eu tenho 2 perguntas na mesma questão e nós vamos respondê-las separadamente. Então, letra A. Quantas comissões podem ser formadas? Primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, eu tenho disponíveis 8 homens e 5 mulheres. E eu vou selecionar 3 de cada um. Né? Então, vejam, como a comissão vai ser formada e a ordem não importa, né? A ordem com que eu seleciono os homens e as mulheres não faz diferença, então trata-se de combinação. Dos 8 homens disponíveis, eu vou selecionar 3, ou seja, a combinação de 8 que eu escolho 3. E das 5 mulheres, eu também escolho 3. Vejam, eu quero que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo, tá certo? Ou seja, eu quero 8 homens escolher 3 e 5 mulheres escolher 3. Então, os casos vão ser obtidos a partir do princípio da multiplicação. Tá legal? Ou seja, combinação de 8 que eu escolho 3 vezes combinação de 5 que eu escolho 3. Vocês podem escrever, então, 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 fatorial, multiplicado por 5 fatorial dividido por 3 fatorial sobre 2 fatorial, aliás, dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial também. Se vocês fizerem essa conta, né, vocês vão encontrar 560, tá certo, pessoal? Beleza. Vamos agora para o item B. Qual seria a resposta se uma das mulheres não participar da comissão, se nela estivesse determinado homem? Então vejam só, a gente tem aí que avaliar 2 situações. A primeira situação é a que o homem está presente, né? E a segunda situação é o que o homem está ausente. Então nós vamos ter 2 casos, homem presente ou homem ausente. No caso do homem presente, a primeira coisa que vocês têm que notar é o seguinte.
Se ele está presente, né, então eu meio que já escolhi, já tem uma pessoa que está escolhida para estar no grupo. Então, na verdade, eu só tenho outros 7 homens, das quais eu vou escolher 2, né? Vejam, eu não tenho condições de mexer, ele vai ter que estar presente. Então, de 7 homens disponíveis, eu vou escolher 2. Então, eu já escrevi aqui, combinação de 7 que eu escolhi o 2, certo? Como esse homem vai estar presente, uma das mulheres não vai ser uma opção para a gente. Então, das 5 mulheres, na verdade, eu só tenho 4 disponíveis. Então, eu vou multiplicar por combinação de 4 que eu escolho 3. Perceberam? E fazendo essa conta, vocês vão encontrar 84. Agora vamos avaliar a situação em que o homem está ausente. Se o homem está ausente, eu já estou dizendo também que ele está fora. Então, eu tenho 7 homens disponíveis, das quais eu vou escolher 3, ok? E as mulheres, no caso, aí sim eu vou poder usar qualquer uma das 5, né, para escolher 3, então combinação de 5 que eu escolho 3. E fazendo essa conta, vocês vão obter 350. Aqui, percebam o seguinte, eu tenho homem presente ou homem ausente. Então eu estou numa situação seguinte, é um conjunto ou outro, ou seja, é uma união de 2 conjuntos. Como esses conjuntos são disjuntos, né? Por que eles são disjuntos? Porque não tem como o homem estar presente e ausente ao mesmo tempo, né? Então a gente sabe, pelo princípio da adição, né, que eu posso somar a quantidade de elementos. Por quê? Porque eles não têm interseção. Então, o nosso resultado vai ser 84 mais 350, que dá 434. Ok, pessoal? Beleza, então esse foi o exemplinho mais simples que a gente resolveu. Aliás, que a gente vai resolver. Agora a gente vai complicando um pouquinho, para vocês começarem a compreender, né, que matemática é assim, né? A gente estuda os conceitos, elabora um teorema, enfim, demonstra resultados, né, constrói teorias, mas no fundo a gente só vai consolidar, né, resolvendo bastante exercícios, né, e fazendo que nosso cérebro assimile cada vez mais os conceitos e os diferentes problemas, né? Então, até no exemplo passado, eu devia ter dito para vocês, olha, se quiser resolver sozinho, dá uma pausinha aqui, né? Eu vou avisar vocês nesse próximo. Então, qual que é o problema? De quantos modos é possível dividir 20 pessoas, letra A, em 2 grupos de 10, letra B, em um de 12 e um de 8, letra C, em 4 de 5, e letra D, em 3 de 6 e um de 2. Então, como no caso anterior, vamos começar com a letra A. Né? Então, agora sim, lembrando, se vocês quiserem pausar para resolver, esse é o momento, ok? Vamos resolver, então. Então, a gente vai imaginar o seguinte, eu tenho um grupo 1 formado por 10 pessoas e tenho um grupo 2 também formado por 10 pessoas. Então, vamos pensar no grupo 1. Eu tenho 20 pessoas no total, das quais eu quero escolher 10. E, de novo, como são grupos de pessoas, não importa a ordem com que eu seleciono elas. Então, eu vou ter a combinação de 20 que eu escolho 10 maneiras distintas de formar esse grupo 1. Agora, pensem comigo. Se eu escolhi o grupo 1 de 10 pessoas, restaram quantas pessoas? Restaram 10. Então, o grupo 2 já está escolhido. Porque ao escolher as 10 pessoas do grupo 1, só sobram 10 para o grupo 2. E aí você poderia falar assim, professor, então é combinação de 10 que eu escolho 10? Sim. Só que combinação de 10 que eu escolho 10 dá 1. Tá? Então, em princípio, né, nossa solução seria combinação de 20 que eu escolho 10 vezes 1. Mas não acabou ainda o problema. E aí é onde eu quero que vocês observem alguns detalhes. Primeiro, como eu falei, combinação de 10 que eu escolho 10 é igual a 1. Na verdade, combinação de 5 que eu escolho 5 é 1. Combinação de 1 milhão que eu escolho 1 milhão é 1. Por quê? Pensem, só existe uma maneira de eu escolher 10 pessoas entre 10. Só existe uma maneira de eu escolher 20 pessoas entre 20. Só existe uma maneira de eu escolher 1 bilhão de pessoas entre 1 bilhão. Né? Só tem um grupo possível. Então, combinação de n, ou seja, n a n, né? Vai sempre ser 1. Mas esse problema ainda tem um detalhe. Imaginem só. Vamos enumerar essas pessoas de 1 até 20. E digamos que o primeiro grupo escolhido foi
as pessoas de 1 até 10. Isso quer dizer que, ao escolher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para o grupo 1, eu já escolhi o 11, 12, 13, 14, 15 até 20 para o grupo 2, certo? Por outro lado, se eu tivesse escolhido para o grupo 1 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, eu já teria também escolhido o outro grupo como sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, eu estaria contabilizando duas vezes os mesmos dois grupos. E vejam, se para mim não faz diferença as pessoas que estão dentro do grupo, a ordem com que eu escolhi elas, também não faz diferença a ordem com que eu defini os grupos. Eu tenho dois grupos e ponto final. Ou seja, eu tenho que dividir por 2, que na verdade é 2 fatorial. É a forma como eu posso trocar esses grupos de posição. Então, a nossa solução de fato vai ser combinação de 20 que eu escolho 10 vezes 1 dividido por 2 fatorial. Por quê? Porque não importa a ordem com que eu seleciono os grupos. O que importa também é quais grupos são. Então vejam, aí eu tenho dois detalhes. Primeiro, não importa a ordem com que eu seleciono os elementos de cada grupo. E também não faz diferença a ordem com que eu defino esses grupos. Tá certo, pessoal? Então, a solução vai ser essa, que dá 92.378. Muito bem, então vamos agora para o item B. Agora eu quero dividir em um grupo de 12 e um de 8. Então, de novo, são dois grupos, só que agora eu tenho um grupo de 12 e um grupo de 8. Então, das 20 pessoas disponíveis, eu vou formar o grupo 1 de que maneira? Escolhendo 12. Então, é a combinação de 20 que eu escolho 12. E aí, eu já tenho então escolhido o grupo 2. Agora vejam só, no exemplo anterior, a gente dividiu por 2 fatorial para ter o resultado final. Aqui a gente não divide por 2 fatorial. Vocês vão falar assim, professor, mas eu não tenho que... a ordem com que eu seleciono o grupo não faz diferença? Sim, mas aqui tem um detalhe. Não há como um grupo de 8 pessoas ser igual a um grupo de 12 pessoas, certo? Então, não necessariamente... eu poderia ter, como no caso anterior, ao escolher um grupo, eu ter o mesmo grupo do outro lado. Não tem como. Por quê? Porque no caso anterior eram dois grupos de 10, aqui é um grupo de 12 e um de 8. Não tem como eu ter o mesmo grupo de 12 pessoas com 8 pessoas. Então não faz sentido pensar nisso, tá certo, pessoal? E aí o resultado final vai ser, de fato, combinação de 20 que eu escolho 12 vezes 1, que é igual a 125.970. Beleza, então item C agora. Em 4 grupos de 5. Então agora nós temos 4 grupos. Então, para o primeiro grupo eu tenho 20 possibilidades, das quais eu escolho 5. Para o segundo, como eu já escolhi 5 para o primeiro, eu vou ter 15 que eu escolho 5. Como eu já usei 10, para o terceiro eu vou ter combinação de 10 que eu escolho 5. E como eu já usei 15, só sobram 5. Para o grupo 4, então, já está escolhido. Ok? E aí nós teríamos, então, combinação de 20, que eu escolho 5, vezes combinação de 15, que eu escolho 5, vezes combinação de 10, que eu escolho 5, vezes 1. Mas nesse caso, percebam, os grupos são de mesmo tamanho, então eu, em tese, poderia ter 4 fatorial maneiras distintas de selecionar grupos repetidos a partir da ordem dos grupos. Então eu divido por 4 fatorial para eliminar essa distinção entre a ordem com que os grupos foram construídos. E aí eu tenho, então, 488.864.376 maneiras disso acontecer. É muito, né, pessoal? São muitas possibilidades. Para o item D, nós temos o seguinte. 3 grupos de 6 e um grupo de 2. Então vamos lá. Eu tenho o grupo 1 com 6, o 2 com 6, o 3 com 6 e o 4 com 2. Das 20 pessoas disponíveis, eu escolho 6 para o grupo 1. Como já usei 6, sobram 14 para o grupo 2, que eu também escolho 6. E aí, vão sobrar então 8 para o grupo 3, que eu escolho 6. E finalmente, como já sobraram só 2, o grupo 4 está escolhido. Tá certo? Aqui nós vamos ter, então, em princípio, combinação de 20 que eu escolho 6, vezes 14 que eu escolho 6, vezes 8 que eu escolho 6, vezes 1. E, vejam, os grupos 1, 2 e 3
eles são todos de mesmo tamanho. Então eu poderia ter, né, uma repetição, né, entre eles. O que eu faço? Eu divido por 3 fatorial. Vejam, não vou dividir por 4 fatorial como foi no caso anterior. Por quê? Porque no caso anterior todos os grupos tinham o mesmo tamanho. Aqui o grupo 4, né, é um grupo de 2 pessoas, não tem como um grupo de 6 pessoas e um grupo de 2 pessoas ser igual. Então ele não vai entrar nessa conta. Então eu divido só por 3 fatorial. Tá certo? E obtemos então 543.182.640. Legal, pessoal, vamos agora para um exemplo ainda mais interessante. E eu vou aproveitar esse exemplo para fazer duas coisas com vocês. Eu vou resolvê-lo, né, e vou apresentar para vocês como que vocês calculam combinações utilizando o R ou a calculadora Infinity Calculator, ou Calculator Infinity, enfim, eu não lembro exatamente, mas já falei dela para vocês anteriormente, ok? Então, uma fila de cadeiras no cinema tem 20 poltronas. De quantos modos 6 casais podem se sentar nessas poltronas de modo que nenhum marido se sente separado de sua mulher? A primeira coisa que eu vou fazer é enfileirar as poltronas aqui nos nossos slides. E peço, então, que vocês imaginem comigo. Se os casais precisam estar juntos, né, ou seja, o marido ao lado da mulher e vice-versa, nós poderíamos pensá-los como se fossem uma coisa só. Então vejam, eu marquei aí de verde, né, duas poltronas representando a posição do marido e da mulher, certo? Ou seja, ao invés de visualizar 20 elementos, a gente passa a visualizar 14. Então eu os enumerei aí. Percebam que nós poderíamos então trocar as posições de forma natural. Não é? Então, por exemplo, se eu quiser trocar posições, a gente sabe que o adequado seria usar permutações. Então eu poderia ter aí 14 fatorial maneiras distintas de permutar, né, os meus elementos. Quando eu faço isso, eu garanto que os casais estão juntos. Porém, percebam o seguinte, os casais, então, pegando especificamente esse que eu coloquei a setinha, né, poderiam estar em posições diferentes. Por exemplo, aí eu coloquei a título de ilustração homem-mulher, homem-mulher, homem-mulher e assim por diante. Mas a gente poderia ter o contrário, por exemplo, para o terceiro casal, né, e termos então a mulher, né, primeiro. E aí, é só vocês pensarem. Então existem duas fatorial maneiras de trocá-los de posição, né, ou trocá-los de cadeira, poltrona, enfim. E 2 fatorial vocês sabem que é 2. Né? E isso valeria para cada um dos casais, ou seja, eu teria 2 possibilidades para cada casal. No total, então, nós teríamos 2 elevado a 6, correto? Muito bem, pessoal. Então, mais do que isso, né? Percebam que eu mexi ali com os casais e a gente já realizou as permutações possíveis. Porém, é preciso observar uma coisa. Vamos focar aqui nas cadeiras. Percebam que se eu mudar, na forma como está ilustrado aí, imaginem a primeira e a quarta poltrona. Se eu trocasse elas de posição, então não mudaria nada. Né? Por quê? Porque cadeira vazia, como elas estão enfileiradas, tanto faz, a posição não muda. Ou seja, de quantas maneiras eu estou contabilizando a mais, né, as posições dessas cadeiras vazias, que eu não deveria contabilizar? 8 fatorial maneiras, porque são 8 cadeiras. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar essas repetições, por quê? Porque na verdade, né, nós não iremos mudar cadeiras de posição. Nós iremos mudar, na verdade, os casais de posição. Então, dividindo por 8 fatorial, nós temos aí o resultado final, que vai ser 138.378.240. Beleza, existe uma outra solução para esse problema, né? Como eu falei, envolvendo combinações. Como é que a gente poderia pensar isso? Vamos focar nas cadeiras. Então, pensem assim. Eu tenho 14 posições, porque eu estou enxergando os casais como se fossem uma coisa só. Então, se eu escolher
quais são as posições que estarão vazias, ou seja, escolher quais as poltronas que não vão ter ninguém, imediatamente eu já estarei escolhendo quais são as posições ou poltronas, né, que terão pessoas ocupando o espaço ali. Ou seja, combinação de 14 que eu escolho 8. Desta forma, eu já defini, né, quais são as poltronas que estarão vazias e quais as poltronas que estarão ocupadas. Percebem? E aí eu me preocupo apenas na permutação, vamos dizer assim, né, na troca de posições dos casais. Então, os casais aí no caso, eles, como são 6 casais, eles poderiam trocar de posições, né, de 6 fatorial maneiras distintas. E o que eu faço? Multiplico por 6 fatorial. Beleza? E, claro, não podemos esquecer que eu posso trocar os casais, né, aí olhando para cada casal, de posição também de 2 maneiras distintas. Então, eu multiplico isso por 2 elevado a 6. Essa é uma outra solução, que vai me dar o mesmo resultado, pessoal, que é 138.378.240. Beleza? Ótimo! Como então nós podemos fazer isso utilizando o R ou a calculadora, né, Infinity Calculator? Eu vou primeiro mostrar para vocês utilizando o R. Então vejam só, o comando para calcular a combinação é choose. Então choose 14,8 ele vai fazer essa conta. Eu multiplico por fatorial de 6, não é? E depois multiplico por 2 elevado a 6. Fazendo isso, então, vocês vão encontrar o valor, né, de interesse, 138.378.240. Ótimo, eu posso fazer a mesma coisa, só que com a calculadora. Então a gente vai lá e calcula. Então combinação de 14,8 vezes fatorial de 6, que é a permutação de 6, 6 a 6, depois multiplica por 2 elevado a 6. Eu falei rápido aqui, mas só para explicar. A combinação, como é que vocês acessam? Né? Shift, aí vocês podem utilizar ali na penúltima coluna, né, o botão número 6, né, contando de baixo, de cima para baixo, tem escrito NCR. Ali você calcula a combinação. A permutação vocês já sabem, né, é o botão que está à direita. Para calcular 2 elevado a 6, basta vocês colocarem o 2, aperta Shift, aí ali no lugar onde tem a multiplicação, né, se vocês observarem, tem um x elevado a n. Aperta Shift e depois o botão de multiplicação, ele vai dar a opção de elevar a uma potência. Legal? Muito bem, espero que vocês tenham gostado desse exemplo que é bastante interessante. Agora nós vamos resolver mais um exemplo que é o seguinte: quantas diagonais possui um pentágono? Bom, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é que uma diagonal é uma reta, né? E para formar uma reta eu preciso de 2 pontos. Todo polígono regular, né, possui, com n lados, possui também n vértices. Como eu tenho um pentágono, eu vou ter 5 vértices. E os vértices são pontos. Então, para formar um lado, eu preciso, para formar uma reta, aliás, eu preciso de 2 vértices. Ao pegar 2 pontos, eu posso tanto obter, digamos, uma reta correspondente a um lado, né, ou correspondente a uma diagonal. Nós estamos interessados nas diagonais, tá certo? Mas o que a gente vai fazer? A gente pode seguir uma ideia que é o seguinte: eu encontro todos as possíveis retas que eu posso traçar, né, escolhendo 2 pontos desse pentágono, e disso eu retiro a quantidade de lados, porque eu sei que são 5 lados. Então, como é que eu posso construir uma reta? Eu basicamente tenho a combinação de 5 vértices que eu escolho 2, e aí eu formo uma reta. E aí eu vou ter então todas as retas possíveis. Vejam, em azul estão marcados os lados do polígono, que é um pentágono, e dentro, né, em vermelho, eu tenho as diagonais. Então basta eu fazer o quê? Como eu vou ter o total, eu subtraio 5. Né? E aí eu vou ter o resultado final, que também é 5. Por quê? Porque a combinação de 5 que eu escolho 2 dá 10. 10 menos 5, 5. Veja, então é um probleminha que em princípio parece complicado, mas é bem simples. E eu posso utilizar ele para generalizar a situação. Né? Então, por exemplo,
Quantas diagonais possui um polígono de n lados? Eu aplico exatamente o mesmo raciocínio. Então vejam só, dos n vértices disponíveis para o polígono, eu seleciono 2 e eu subtraio a quantidade de lados, que é n. Né? Então aplicando a fórmula aí, nós vamos ter n fatorial dividido por 2 fatorial, né, que é a quantidade de elementos que eu escolhi, e também n menos 2 fatorial, que são os elementos que eu não vou utilizar. Tá certo? Nós podemos expandir esse n fatorial como n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. Para que eu faço isso? Para poder dividir n menos 2 fatorial do numerador com o n menos 2 fatorial do denominador. E eu fico então com n vezes n menos 1 dividido por 2 menos n. Aí vocês bastam fazer essa continha super simples, né, que vocês vão encontrar a fórmula geral para a quantidade de diagonais de um polígono de n lados, que é n vezes n menos 3 dividido por 2. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E como sempre, eu peço que vocês não deixem, né, de acompanhar o meu site, passeoaleatório.com, onde vocês vão ter acesso à lista de exercícios, laboratórios do R, né, que é a linguagem que a gente vem trabalhando aí, né, e curiosidades e muitas outras coisas. Muito bem, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Peço que não deixem de se inscrever no canal, o meu rosto que aparece aí facilita isso. E não deixem de acompanhar outros vídeos do canal. O vídeo anterior e o próximo vídeo que aparecem aí na tela facilita esse trabalho. Um abração para vocês e até a próxima!